Juízes 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e se congregou a congregação como um só homem, desde Dan até Berseba, e também a terra de Gileade, diante do Senhor, em Mispa. E os cabeças de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam da espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: falai-nos como se cometeu este crime. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei a Gibeá, que é de Benjamim, eu e a minha concubina, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de sorte que morreu. Então peguei na minha concubina e cortei-a em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto cometeram maldade e loucura em Israel. Eis que todos vós sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem qualquer de nós se tornará à sua casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela, por sorte. De todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para levarem mantimento ao povo, para que, vindo a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que cometeu em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Entregai, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se congregaram das suas cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se os filhos de Benjamim, naquele dia, das cidades, 26.000 homens que tiravam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se também dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, todos estes homens de guerra. E levantando-se, subiram a Betel e consultaram a Deus. E disseram os filhos de Israel: quem de nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra Benjamim e ordenaram a batalha contra eles, junto a Gibeá. Então saíram os filhos de Benjamim de Gibeá e derrubaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a batalha, no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. Subiram, pois, os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim. No segundo dia, também os de Benjamim, no segundo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro, e derrubaram por terra mais 18.000 homens dos filhos de Israel, todos estes que tiravam da espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, assistia diante dela naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a sair a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou desistirei? Respondeu o Senhor: subi, porque amanhã te entregarei nas mãos.
Puseram, pois, Israel emboscadas ao redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel no terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a batalha contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e foram atraídos para longe da cidade. E começaram a ferir alguns do povo, matando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe a Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 homens de Israel. E disseram os filhos de Benjamim: Vencidos são diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e atraiamo-los para longe da cidade, para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a batalha em Baal-Tamar. E as emboscadas de Israel irromperam do seu lugar, da caverna de Geba. Assim, vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo o Israel. E a batalha se agravou. Porém, os de Benjamim não sabiam que o mal lhes sobrevinha. Então, o Senhor feriu a Benjamim diante de Israel. E os filhos de Israel destruíram, naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos estes que tiravam da espada. Assim, viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Pois os homens de Israel cederam terreno aos benjamitas, porquanto confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou, e irrompeu contra Gibeá. E a emboscada se estendeu, e feriu toda a cidade ao fio da espada. E os homens de Israel tinham um sinal combinado com a emboscada, que fizessem subir uma grande nuvem de fumaça da cidade. Vendo, pois, os homens de Israel na batalha que os de Benjamim começavam a ferir, porque os homens de Benjamim feriram a uns 30 homens de Israel, e disseram: Certamente estão inteiramente derrotados diante de nós, como na primeira batalha. Quando a nuvem começou a levantar-se da cidade, uma coluna de fumaça. Os de Benjamim olharam para trás, e eis que a cidade subia ao céu em fumaça. Então os homens de Israel viraram, e os homens de Benjamim ficaram pasmados, pois viram que o mal lhes sobreviera. Assim, viraram as costas diante dos homens de Israel pelo caminho do deserto. Porém, a batalha os apertou, e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram, pois, aos benjamitas, e os perseguiram, e os pisaram descansadamente até defronte de Gibeá, do lado do nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valorosos. Então, os restantes viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Porém, colheram deles nos caminhos 5.000 homens, e foram atrás deles até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Assim, todos os que caíram de Benjamim, naquele dia, foram 25.000 homens que tiravam da espada, todos estes homens valorosos. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, tanto os homens da cidade como o gado, e tudo quanto acharam. Também a todas as cidades que acharam puseram fogo.